Falta menos de um mês para o ETF de Ethereum de fato começar a ser negociado. Até mesmo a VanEck agora está revisando as suas projeções de preço, porque ela ficou muito mais otimista depois que nós tivemos a aprovação algumas semanas atrás. Você provavelmente viu o vídeo que nós fizemos aqui no canal sobre a possibilidade daquela barra gigantesca acontecer se nós tivéssemos a aprovação que acabou pegando todo o mercado de surpresa. De fato, nós tivemos aquela barra gigantesca devido a essa surpresa e a questão que fica aqui é, ok, isso vai se repetir agora quando o ETF começar a ser negociado? Nas projeções da VanEck aqui eles acabaram pulando para cerca de 22 mil dólares para o Ethereum e o caso mais bullish, mais otimista deles está em cerca de 154 mil dólares por Ethereum. Mas aqui eles estão falando lá em 2030, já levando toda essa especulação e possível inflow, possível entrada de dinheiro no preço do Ether, por isso que eles acabaram revisando. Agora, 2030 tá muito longe, falta aí 6 anos pra gente chegar lá. Eu até mesmo acho essa projeção aqui meio pessimista demais, dado o mercado em que nós estamos agora e dado também o vídeo que eu fiz há um ano atrás sobre a possibilidade do Ethereum, no caso mais otimista, chegar a cerca de 21 mil dólares, quase 22 mil dólares ainda neste ciclo aqui. Mas essa é a projeção mais otimista. A projeção mais realista que eu acredito que pode vir a acontecer nesse ciclo é o Ethereum chegar a pelo menos a 10 mil dólares. Agora, isso é até o final do ciclo. Qual que é o movimento que a gente pode estar aproveitando agora, nessa curta janela de tempo, onde a gente pode ter aprovação do ETF de Ethereum, pode ter aprovação não, até já tivemos a aprovação, a negociação do ETF de Ethereum e quais são os projetos que podem acabar se beneficiando dessa alta. Eles levam vários pontos em consideração aqui, receita de Ethereum, tudo isso aqui. Mas a questão que fica é, dia 4, de fato teremos a aprovação do Ethereum? E aqui nós temos a especulação do Eric Balchunas aqui, que é um cara que está trabalhando junto com o James Surf, aqueles dois analistas da Bloomberg que vem batendo muito em cima disso desde o ETF de Bitcoin. O que esse camarada falou aqui é que existe uma possibilidade legítima de manter a data aqui com uma aprovação no dia 4 de julho. Tá para o final de junho, começo de julho aqui. E aí é que vem aquela pergunta, tá? Esses analistas têm alguma informação privilegiada? Talvez alguma coisa ou outra. Mas mais importante do que isso é a gente olhar para quem manda de verdade. O próprio mercado. Os próprios participantes do mercado. O que esse pessoal tá achando? Porque como eu falei para vocês no vídeo passado da atualização do Ethereum das semanas passadas, eu falei justamente o seguinte, o mercado não está esperando pela aprovação do ETF. Se tivermos a aprovação do ETF, isso daqui de fato vai ser lua, podemos ter essa barra. A mesma coisa é aplicada aqui, nós precisamos entender o que o mercado está precificando. Ele está precificando de fato a negociação ou ele está precificando que isso não vai acontecer no dia 4 de julho? Então vamos identificar isso olhando o mercado de apostas que está sendo criado aqui no ecossistema de Polygon. Seria muito bom se esse aplicativo utilizasse Polygon para fazer as apostas, mas não usa, o que acaba não ajudando muito assim. Mas o que a gente quer ver aqui é o interesse do mercado. Aqui nós temos uma pergunta, Ethereum vai começar o ETF de Ethereum a ser negociado no dia 4 de julho? Tem cerca de 45 mil dólares apostados aqui, não é muito assim, mas a gente já consegue ter uma mera percepção. A percepção do quê? Que o mercado acredita, 45%, aumentou 32% nessas últimas semanas, mas cerca de 45 a 50% de chance que nós teremos esse ETF começar a ser negociado de fato. Então o mercado está indeciso, está 50%, 50%. Se for começar a ser negociado, teremos esse 50% de surpresa, o que seria positivo para o mercado, tá? Quando a gente tem 80%, 90% de chance, o mercado já meio que precificou isso. Mas quando ainda a gente tem ali 50%, abaixo disso aqui ainda, como é o caso agora, a gente pode ter uma surpresa ali, o que seria muito positivo. Agora, beleza, dito isso, entendemos essa possibilidade, se não for ali no dia 4 de julho, o mercado provavelmente vai lateralizar por mais um tempo, mas as possibilidades de fato são altas. E aí é que vem a segunda pergunta, tá bom? Como que isso vai impactar o Ethereum? Qual vai ser o preço do Ethereum quando nós tivermos essa aprovação do ETF? E aqui eu peguei um relatório da K33 que fez um trabalho muito bom sobre isso daqui. O que eles estão levando em consideração aqui? Obviamente o que aconteceu com o Bitcoin, podendo trazer essa realidade para o preço do Ethereum também. Eles fazem duas análises importantes aqui. O fluxo que entrou no Bitcoin, que foi cerca de 13,8 bilhões,
Para facilitar os nossos cálculos, vamos deixar isso daqui em 14 bilhões. Então, desde a aprovação do ETF de Bitcoin, o fluxo que se seguiu a partir de então foi cerca de 14 bilhões de dólares. Esse é um primeiro ponto aqui. Dando a mesma perspectiva para o Ethereum, isso daria em torno cerca de 3 a 4, meio que 5 bilhões aqui. Por quê? Eles estão analisando a porcentagem do ETF do Bitcoin, que era cerca de 28% lá no mercado de futuros na CME antes dele ser listado. E o do Ethereum estaria cerca de 23% essa correlação aqui. Ou seja, a estimativa é que de cerca de 23% a 28% o Ethereum vai morder daqueles 14 bilhões. Por quê? Porque era essa mesma porcentagem que estava sendo mordida lá no CME antes da gente ter o ETF sendo listado lá no mercado de futuros anterior, tá? Então isso acaba sendo legal, uma perspectiva de que eles colocam aqui. Isso, cerca de 23% a 28%, daria de 3 a 5 bilhões, o que poderia colocar aqui, poderia ser comprado cerca de 750 mil a 1 milhão de Ethereums, o que dá cerca de 0,65 ou 0,85% do suprimento que temos hoje. Ou seja, quase 1% do supply do Ethereum sendo comprado. E aqui não estamos falando de do dia para a noite. Pô, foi negociado hoje e amanhã 4 bilhões. Não. Perceba que ele está dando o mesmo fluxo do Bitcoin. Foi 14 bilhões ao longo de semanas. Aqui a mesma perspectiva, de 3 a 5 bilhões ao longo de semanas, tá bom? E nós teríamos algo parecido com isso daqui, pegando justamente a relação que ele tem com o Bitcoin. Isso pode vir de fato a acontecer, essa perspectiva de 4 bilhões ali? Possivelmente. Porque quando a gente olha aqui para um outro gráfico, que é justamente o gráfico que ele coloca aqui de veículos de investimento antes do ETF de fato ser aprovado. Então aqui em 2020 e 2021, meus queridos e queridas, nós já tínhamos alguns veículos de investimento, não necessariamente dentro dos Estados Unidos, mas em outros lugares ao redor do mundo, onde nós tivemos o aumento do interesse, o aumento de fluxo de dinheiro dos veículos de investimento, ETFs, ETPs, entre outras pontas, aumentando durante o bull market. Então nós tivemos um aumento gigantesco aqui, ó, onde aqui o Ethereum ele era cerca de 3,6% e o Bitcoin 4,4%. Depois nós tivemos o fim do bull market aqui em 2021, entramos em 2022 em bear market, ou seja, nesse período de bear market aqui, o mercado, os veículos de investimento não negociaram, estava baixo interesse, essa galera não estava investindo. Até que chegou o ETF de Bitcoin e olha como aumentou absurdamente. De 4,4% em janeiro de 2024, foi para 5,6% em maio de 2024, ou seja, apenas 3 meses depois. E a expectativa aqui é que o Ethereum faça o mesmo movimento aqui quando nós tivermos a negociação do ETF de Ethereum acontecendo. Então perceba que há um movimento de fato muito parecido, uma correlação muito grande, por isso que esses 4 bilhões, 23% a 28% de 14 bilhões que foi o Bitcoin, pode ser possível de vir a acontecer. Tem uma questão que eles abordam que eu acho muito interessante aqui, que é a questão do stake. Tem muita coisa aqui sendo falada em relação a, poxa, só porque o ETF de Ethereum não vai ser possível fazer o stake, não vai haver o interesse institucional. Isso de fato é um problema, é uma questão a ser levantada, porque o institucional gosta de yield, gosta de rendimento, mas esses ETFs de Ethereum agora, eles não vão poder participar do stake, só vão poder investir e segurar. Isso de fato é um problema? Quando a gente olha para outros ETPs, ETFs ao redor do mundo, a gente pode ver que talvez não seja um grande problema sim. Nós temos aqui os ETFs no Canadá e os ETFs na Europa de Ethereum. A maioria deles, meus queridos e queridas, não fazem stake. 99% e 97%, 98% aqui, unstake de Ethereum, ou seja, Ethereum que não está no stake. Então, mesmo não tendo essa possibilidade de fazer o stake, pelo menos agora inicialmente, não é um problema gigantesco para que crie uma barreira de entrada para que os institucionais cheguem, justamente porque isso não foi uma barreira de entrada no Canadá, na Europa e em outros lugares aqui. Então, isso pode acabar não impactando tanto assim. Impacta um pouco negativamente em questões de interesse? Sim, mas não que isso vá impossibilitar as instituições venham investir no ETF de Ethereum.
E aí vem a questão, até que ponto isso pode chegar? Qual vai ser o impacto no preço? E aqui eu fiz uma conta de fato de papel de guardanapo, porque não tem como prever o mercado, eu não tenho aqui bola de cristal, tá? Até então, até esqueci de pedir o likezinho nesse vídeo. Se você tá gostando, se inscreve no canal, porque aqui é conteúdo sempre de qualidade. Então se inscreve aí, deixa o likezinho se você tá gostando. Você não vai ver eu chilando tokens aqui, falar pra você investir agora, pra eu vender pra você depois, ou tá patrocinando alguma coisa aqui, não. Sempre foco no fundamento, com a minha transparência e análise para vocês aqui, como eu sempre fiz nesses últimos 4 anos aí, tá? Então o que nós temos aqui? Um ponto de, ok, vai valorizar mais que o Bitcoin? Como é que tá essa relação? Isso aqui, inclusive, foi uma análise que a gente fez com os DeFizeiros nas semanas passadas, tá? O que eles colocam aqui é o seguinte, é que o Ethereum tem uma possibilidade de 3 a 5 bilhões de dólares para entrar, enquanto o Bitcoin tem uma possibilidade de alguns bilhões de dólares para sair para vender. Por quê? Aqui eles estão colocando a Mt. Gox em jogo, aquela corretora que faliu lá em 2014, que agora vai pagar os seus investidores, e você provavelmente já viu algumas notícias por aí de que, meu Deus, a Mt. Gox está fazendo as movimentações, está consolidando Bitcoin, vai vender Bitcoin no mercado. Calma, não é assim, tá? Totalmente assim. Por quê? Porque cerca de 30% daqueles bitcoins nem vão mais para os seus consumidores. A galera já vendeu para instituições lá naquela época o direito de receber esses bitcoins novamente. Então não é tudo que vai ser vendido. Podemos ter essa pressão de venda? Sim. Enquanto ETF, podemos ter essa pressão de compra? Sim. O que, de certa forma, obviamente, ajudaria o Ethereum a disparar cada vez mais em relação ao Bitcoin. Então a gente já vem há cerca de 2 anos seguindo com o Ethereum desvalorizando perante o Bitcoin, até a gente ter essa barra aqui. Infelizmente, fomos rejeitados pela EMA, caímos aqui e estamos segurando nesse suporte. Conforme os catalisadores vão acontecendo, a expectativa é que isso aqui rompa e comece a subir mais que o Bitcoin de fato, devido a esses catalisadores que podem vir a acontecer, tá? Bom, vamos responder a pergunta então, qual vai ser o preço do ETH até onde isso pode chegar? Então eu estou pegando aqui a mesma perspectiva, a mesma relação que eles colocaram, que é justamente cerca de 23% a 28% daquele fluxo do Bitcoin. Então eu estou pegando praticamente o mesmo impacto que nós tivemos no preço do Bitcoin e deduzindo essa porcentagem para cerca de 23% a 28% daquilo que movimentou no preço. Isso é totalmente assertivo? É totalmente certo? Não, como eu falei, é uma conta de guardanapo. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem um preço, um valor de mercado maior, o que faz com que um fluxo de dinheiro tão grande faça uma movimentação menor em relação ao Ethereum. Então é mais para a gente ter uma noção aqui, tá? Levando em consideração esse fluxo de 3 a 4, 5 bilhões de entrada aqui no preço do Ethereum, nós poderíamos ter uma valorização de cerca de 23,61%, onde nas próximas semanas, nas 3, 4, 5, 6 semanas após a aprovação do ETF de Ethereum, começarmos a ter esses fluxos de 3 a 5 bilhões, podendo colocar ele na casa dos 4.000 dólares 763. O que é muito interessante porque, de fato, romperia o seu all-time highs anterior, que foi o que aconteceu com o Bitcoin. Depois que nós tivemos a aprovação, ele foi lá romper o seu patamar de preço mais alto. Acredito que o mesmo pode vir a acontecer com o Ethereum, porque nós já estamos aqui, ó, estamos nessa faixa de liquidez, inclusive, muito interessante, para a gente romper e começar a querer romper essa daqui, aqui em cima. Então, esse poderia ser o impacto no preço do Ethereum aqui, tá? 23,61%, levando em consideração de 4 a 5 bilhões. Eu venderia nesse momento? Não. Porque assim como a VanEck que eu mostrei para vocês aqui mais cedo, a projeção deles de 150 mil para 2030, ou nos piores dos cenários, cerca de 22 mil dólares, eu acredito que isso possa acontecer antes. Eu acredito que nesse ciclo agora o Ethereum tem um potencial para chegar a cerca de 10 mil dólares e os ETFs, inclusive, vão ajudar esse fluxo aqui mais positivo, tá? Por quê? Porque um pouco diferente do Bitcoin, nós tivemos uma grande venda da GBTC, da Grayscale, uma grande venda ali por causa da competição de taxas e tudo mais. Isso eu não vejo acontecendo muito com o Ethereum, então a possibilidade de compra pode ser ainda maior. Levando em consideração que isso vai atrair mais demanda para o ecossistema de Ethereum, vai fazer as pessoas utilizarem mais, o que vai acabar tendo mais taxas de gás sendo queimadas, contribuindo para a escassez e deflação ali do Ethereum. Então nós temos todos esses mecanismos que pode acabar sendo positivo ao longo de tudo. Lucas, pode cair?
como a gente fala, não tem bola de cristal. Se a gente for olhar o mesmo movimento parecido que aconteceu com o Bitcoin, nós tivemos ele subindo muito antes, depois que tivemos ele, nós pudemos ter ali aquela correção. O que aconteceu agora aqui? O ETF de Ethereum ele foi uma surpresa, ou seja, ele não subiu antes, ele subiu na lapada quando a gente teve a aprovação. Então ele saiu de 3K, foi para 3.700, uma alta de cerca de 20 e poucos por cento. Agora, tivemos aprovação de negociação, a partir daqui ele vai cair? Eu acredito que a especulação ela vai continuar pelo menos mais um pouco de tempo ali, como a gente está vendo no mercado precificando cerca de 45% da aprovação da negociação. Claro que vai chegando mais perto, a gente vai tendo mais certeza. Então, se a gente tiver um movimento que a certeza vai aumentando junto com o preço do Ether, possivelmente nós teremos uma queda depois que nós tivermos a aprovação para o mercado encontrar ali o seu floor price e depois continuar subindo. Se nós não tivermos essa precificação anteriormente, chegar no dia 4 de julho e for uma surpresa para o mercado, aí teremos uma barra ainda mais absurda, uma surpresa, um preço positivo ali, tá bom? Para você estar acompanhando sempre tudo isso em tempo real, mais rápido, você pode me seguir lá no Instagram, tá bom? E aproveitar as aberturas de vaga do DeFiverse também, porque DeFizeiro tá sempre na frente. O conteúdo sempre é completo lá, a gente sempre aprofunda, ainda mais porque aqui não tem muito tempo. E também já vi que vídeos muito longos aqui não performam muito bem. Então a gente tem que ser um pouco mais resumido e entregar muito ainda assim. Espero que você tenha gostado, espero você no dia 11 de julho, espero você lá no meu Instagram. Ambos os links vão estar aqui no comentário fixado. Tamo junto, ótimos lucros e até a próxima.